Graças a Deus. Esse lugar pode dar, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Saúde os irmãos e as irmãs nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aquela mulher, quando derramou o vaso de alabastro aos pés do Senhor, ela deu o melhor dela. Tanto é que os discípulos a julgaram para fazer muito recurso, muito dinheiro, com aquela essência que foi derramada sobre os pés de Jesus. Mas ela deu o seu melhor. Temos nós dado o nosso melhor do Senhor. O Senhor nessa noite, nesse tempo, o Senhor tem requerido da igreja o seu melhor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão nessa noite. Fico feliz de ter a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, porque o Senhor nos chamou. Em algum momento a gente não pede, mas o Senhor nos chama, nos escolhe, e nós temos que estar preparados para fazer a vontade do Senhor. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia, eu queria apresentar Jovem Mateus. Jovem Mateus, ele é irmão da irmã Patrícia, nosso conhecido, nosso amigo, e ele passou perto de 30 dias, ele já está participando dos encontros da mocidade, e ele sentiu no coração de estar conosco. Então os irmãos vão perceber que ele vai estar com a mocidade, vai estar na igreja, vai estar louvando junto com a mocidade, e nós estamos recebendo os irmãos. Os irmãos querem receber, irmão Mateus? É bênção do Senhor. Seja bem-vindo, meu amado. É bênção do Senhor, e o Senhor vai te usar neste lugar. Abra a tua Bíblia junto comigo no livro de Mateus. Vou fazer a leitura de 2 versículos bíblicos que o Senhor colocou no meu coração para estar dividindo com a igreja. Primeiro encontro assim no livro de Mateus, no capítulo número 3 e o verso de número 2. Queria pedir para a igreja ficar entronizada na presença do Senhor. Até agora nós ouvimos louvores, nós estávamos dispersos, felizes, alegres porque estávamos na casa do Senhor, mas estávamos dispersos. Então eu quero pedir para a igreja agora deixar a palavra do Senhor trabalhar nos seus corações. E quando eu falo a igreja, eu falo as crianças, eu falo os adolescentes, eu falo os irmãos e as irmãs também, para que deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Capítulo de número 3 de Mateus, o verso de número 2, que diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora folhei dois capítulos adiante, no capítulo de número 5 e o verso de número 3. Parte do Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, que diz assim, 5 e 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou porque deles é o reino dos céus. Depende da tradução. Você pode tomar o seu assento nessa noite. Nós vamos falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração acerca do reino de Deus ou do reino dos céus, ou simplesmente reino. Depende da tradução, depende da situação em que se encontra, mas nós queremos falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós estamos vendo tempos em que a humanidade ela tem se questionado, e se questionado muito sobre diversos aspectos, sobre diversas situações. O ser humano ele tem se criticado e criticado a si próprio, criticado a ciência, criticado a todas as matérias da humanidade. E uma delas que o homem se critica é de onde eu vim, para onde eu vou. Passarão céus e terra e o homem vai continuar ainda se criticando. Da onde eu vim? Qual é a minha origem? E para onde eu vou? Quando passamos por aí que vemos um corpo sendo guardado, sendo velado, sempre nos pergunta, e as pessoas do mundo nos perguntam, e agora? Para onde foi? E eu pergunto para nós e para a igreja, da onde você veio? Para onde você vai? Da onde nós viemos talvez não nos interesse, porque nós já viemos. Talvez não nos preocupe, porque já fomos criados, já fomos feitos criaturas por Deus e se tornados seus filhos a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo
como nosso Salvador. Talvez isso não nos preocupe, nem queremos entender. Nós que estamos aqui sentados no banco da igreja. Mas talvez o que nos preocupa é para onde nós vamos. Se é que nós vamos. Há uma condicional, se nós vamos. Se estamos preparados para ir. Lemos aqui no capítulo número 3. Um homem de Deus chamado João Batista, pregando o arrependimento e o reino dos céus. Arrependei-vos, porque já é próximo o reino dos céus. Muito tempo atrás, mas isso nos soa familiar. Muitíssimos anos atrás. O calendário cristão fala de mais de 2000 anos atrás. Mas é muito recente para os dias da igreja. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia nos relata em sinais, em apontamentos, do dia em que o dia do reino fosse chegar. E nós constantemente estamos vendo, ouvindo, porque a tecnologia ela está em tempo real, mas nós não estamos dando crédito àquilo que o Senhor nos falou, através da sua palavra, que haveria um tempo em que coisas grandes, terríveis, tenebrosas, elas iam acontecer. E esse era o anúncio do final dos tempos. Final dos tempos para uns, mas início dos tempos para os salvos em Cristo Jesus. Semana passada houve um terremoto na Ásia. 7.000 pessoas aproximadamente perderam as suas vidas. Essa semana, amanheceu ontem, hoje, não me recordo, mais um terremoto aconteceu. Mais pessoas perderam as suas vidas. Há poucos dias aqui perto de nós, a fúria dos ventos foi tão grande que algumas pessoas perderam as suas vidas. Segunda-feira, na nossa região, as chuvas foram torrenciais. Os estudiosos dizem que choveu o equivalente a um mês em poucas horas. As pessoas, algumas inclusive, perderam as suas vidas. Caíram nos bueiros, perderam as suas coisas materiais. E eu vos pergunto nessa noite, para onde nós vamos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós formos explorar um pouquinho a Bíblia Sagrada, a palavra reino dos céus, ou as palavras reino dos céus, e reino de Deus, e reino, só no Novo Testamento ela aparece cerca de 100 vezes. Para ser mais exato, 98 vezes. Algumas delas nos 4 evangelhos, outras nos Atos dos Apóstolos, e até mesmo nas cartas paulinas. Anunciando o reino de Deus. Anunciando o reino dos céus. Para onde nós vamos? João Batista é considerado por muitos dos estudiosos, Calvino, entre outros por aí afora, como o precursor de Jesus Cristo. O homem que veio à frente, anunciando a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem simples, de trajes humildes, de comportamento simples também. Vestido de peles, se alimentando de mel silvestre. Mas um homem profeta, porque anunciava a vinda do Cristo. Ele anunciava também o reino do Senhor. E ele pregava sobre o arrependimento. João Batista. Batista por quê? Porque ele batizava a todos, principalmente no Rio Jordão. Por isso ele trouxe esse sobrenome, entre aspas, como Batista. Filho de Zacarias, primo em segundo grau do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem era o precursor. E ele já dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus.
Que reino dos céus é esse que a Bíblia fala, que eu vos divido nessa noite no texto que lemos? Que reino é esse, irmãos? É o reino que será ocupado pelos bem-aventurados. E os bem-aventurados estão aqui nessa noite. Não na sua totalidade, porque nem todos que estamos aqui iremos subir. É fato. A palavra nos diz que se tiver 2 no campo, não sobe. Se tiver 2 na cidade, não sobe. Se tivermos 2 na igreja, não sobe. A palavra é Bíblia. Como que eu posso ser um dos que vai subir? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mas a palavra ela vai muito além. No capítulo de número 5 que lemos, ele diz que bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer agraciados os humildes de espírito, porque deles, os humildes de espírito, será o reino dos céus. Quantos humildes de espírito nós temos? É difícil, irmãos, nós sermos humildes de espírito. Nós estamos em tempos que a humildade ela não está mais dentro do nosso coração. Muito pelo contrário. Nós vivemos em tempo de competição, de concorrência, de aparência. Nós concorremos pela vaga no estacionamento do supermercado e quando perdemos nós ficamos bravos. Nós concorremos pela fila no caixa. Quando alguém fura a nossa frente, dá vontade de dar uma rasteira. Nós concorremos. Em todos os momentos nós estamos concorrendo por alguma coisa. Inclusive em alguns momentos. Os irmãos não fazem, mas a gente olha para a vaga exclusiva e a gente olha para lá, para cá. É 5 minutinhos eu vou por aqui. Não acontece com você. Mas no mundo acontece. Não é mesmo? Então como que nós vamos ter simplicidade, humildade no nosso coração, se em todos os momentos nós estamos numa competição árdua? Na escola é para ver se nós tiramos 1/10 mais que o colega do lado. No trabalho é para ver se nós nos destacamos mais e aí podemos auferir, desejar um aumento salarial, uma recompensa em função do melhor resultado. Mas os humildes de coração, esses herdarão o reino dos céus. Quantos querem herdar o reino dos céus? Então o Senhor está aqui nesta noite, pronto para você abrir seu coração e arrepender-se, para que você tenha direito a herdar o reino de Deus. O reino de Deus na Bíblia Sagrada, na história da humanidade, ele é fundamentado nas 3 principais religiões que cercam o mundo, seja no judaísmo, seja no islamismo, até mesmo no cristianismo. Todavia, no cristianismo, ele é difundido como um rei monoteísta. O que é rei monoteísta? Nós olhamos para um único rei, um único Deus. Aquele que nos formou e nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Por isso que nós estamos aqui. Nós adoramos um único Deus. Aquele Deus que fez os céus e a terra, que ofertou Jesus Cristo, que permitiu que o próprio Filho derramasse seu sangue, para que nós aqui estivéssemos nessa noite. É esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nós cremos. Por isso o cristianismo é monoteísta. Ele adora um único Deus. Todavia há outras veias do cristianismo que adora outros deuses. Mas eu creio que nessa igreja há um povo que não adora homem, que não adora cantor, que não adora pregador, que não adora imagens, estátuas, mas que adora o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que está aqui nesta noite, pela sua presença, pelo seu Espírito, já tocando nas vidas,
já tocando na alma, já tocando no coração. Se perguntássemos aqui pelo pequeno espaço de tempo que falamos, muitas das coisas faladas aqui já falou ao nosso coração. É porque o Espírito Santo de Deus, Ele já está falando conosco. Mas que reino é esse? É um reino que não é visível, porque ele não é desse tempo. Ele não é desse tempo. Os fariseus criticaram Jesus Cristo e quando virá, e qual será o sinal? Como viria o reino de Deus? Jesus Cristo disse: ei-lo aqui, ei-lo ali. O Senhor não afirmou com os fariseus, mas para nós crentes em Cristo Jesus, Ele afirmou que virá. Que virá. O reino de Deus virá. De que forma? Jesus Cristo rompendo as nuvens. Da mesma forma com que Ele subiu, envolto numa nuvem de glória. É o sinal de que o reino dos céus está chegando. Veremos, sim, veremos. Outros não verão, como já dito. Outros não verão. Outros não participarão. Tem hinos por aí afora que cantam: meu irmão sumiu, o outro sumiu, o fulano sumiu. Mas nós vamos estar na glória do Senhor Jesus. O reino não é visível, mas ele também não é deste mundo, ele não é desse tempo. O irmão Vato falou nessa noite que Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E numa dessas ocasiões ele disse assim: ó, tá vendo os reinos por aí afora? Tá vendo os reinos? Os reinos deste mundo serão seus, se prostrados diante de mim, me adorares. Esse reino deste tempo, que é esse mundo geográfico, físico e material que nos cerca, ele é deste tempo. E as coisas deste tempo ficarão. As coisas materiais deste tempo ficarão. Então, o reino de Deus não é deste tempo. As coisas deste tempo são de Satanás, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então não espere nada e não entenda que o reino dos céus é hoje, é agora, é nesse tempo, é nesse momento, é colheita do que plantarmos. Não entenda. O reino de Deus também não é dividido, porque o próprio Cristo em Marcos 3:24 disse: se o reino não for unido, se o exército não for unido, se o povo não for unido, como pode subsistir? Como pode suportar? Se o exército não é unido, como pode suportar a afronta do seu inimigo? Como podemos suportar as afrontas e as ciladas do nosso adversário se a nossa igreja, se o nosso povo, ele não é unido? Então nós precisamos nos unir, formar uma só base, um só corpo. Glória a Deus, aleluia. Estarmos fortificados, porque sabemos que esse mundo, esse reino é do maligno. E sabemos também que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Precisamos estar fortalecidos em espírito e em verdade, porque o próprio Cristo diz que Ele zela por nós, Ele vela por nós. Mesmo eu e você sendo tomados de pecado, Ele é nosso advogado fiel junto a Deus. Portanto, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o reino dos céus vai ser preenchido por uma população chamada humildes de espírito. Serão eles os herdeiros da terra prometida, da Nova Jerusalém. Humildes de espírito quer dizer que nós não vamos, soberbo não vai entrar, irmãos. Desobediente não vai entrar, irmãos.
Malfeitores não vai entrar. Para não falar outras coisas que o próprio apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas. Não vão entrar, os irmãos conhecem a Bíblia. Mas nós precisamos estar enquadrados na palavra do Senhor. E como eu faço então, irmão, para me arrepender? Mateus 7:14. Há dois caminhos. Um é largo, espaçoso, e esse nos leva à perdição. Entretanto, há um estreito, sinuoso, com espinhos, com buracos. Mas esse nos leva para a vida eterna. E a vida eterna, eu vos digo que é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus, aleluia. Não há atalho, não há caminho, não há passagem direta, não há escala que não seja por intermédio de Jesus Cristo. Alguém me falou que há um lugar que me leva a Deus, que eu não preciso pagar o preço ou carregar a cruz, que Jesus Cristo nos orienta. Mentira do inimigo. Está querendo confundir as tuas mentes. Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, ele vai ao Pai também. Ele já está preparando morada para nós. Renuncie a si próprio. Tome a sua cruz e siga. São esses seguidores que vão renunciar e estão renunciando à sua vida, com as suas cruzes nas costas. Esses sim são os bem-aventurados que vão herdar o reino dos céus. É tempo de nós nos voltarmos a Cristo. Já é tempo de nos arrependermos e vermos se estamos enquadrados nessa condição de herdarmos o reino de Deus. É sério esse negócio. É muito sério, irmão. Eu estou enquadrado, amém. Amém que você está enquadrado, irmãos. Mas o capítulo número 11, capítulo número 3, o verso 11 de Apocalipse diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Alguma tradução diz: toma o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para nós herdarmos o reino dos céus, nós precisamos ser príncipes. Príncipes nos remete a ter uma coroa sobre as nossas cabeças. Então eu te digo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem quer tomar a tua coroa? Quem quer tomar a minha coroa? O adversário das nossas almas. Todo dia os adolescentes foram felizes. Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação ela vem. Todo momento as coisas ruins vêm. E nos chama. E nos chama. E nos chama. E no outro dia a gente não foi, no outro dia ela vem de novo. O pecado vem de novo e nos chama. E nos chama. E há um ditado no mundo que diz aí: água mole em pedra dura, tanto bate até que flui. Mas os crentes firmes em Cristo, embasados na rocha que é Jesus Cristo, o pecado vem e nos balança, mas nós vamos dando glória. O pecado vem de novo, a tentação vem de novo, e nós vamos dando glória. A tentação vem de novo, nós vamos dando glória. Porque a palavra nos diz: sujeitai-vos a Deus. Tiago fala isso. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. E ele fugirá de vós. O pecado vai vir. Ele vai vir, porque é a estratégia dele, é o projeto dele, é o compromisso dele, é a luta dele. É vir e tentar nos destruir a todo dia, a todo momento, dentro dos nossos lares, com a nossa família. Às vezes nós passamos o dia bem, Senhor, nós estamos bem, e o inimigo coloca uma coisinha de nada assim para a gente discutir com a esposa, discutir com o filho. Coisinha de nada, irmãos. Que depois a gente vai meditando assim: Senhor,
O inimigo está querendo roubar a nossa bênção. É o projeto, é o objetivo dele. Nós entramos nas empresas, tem lá missão e visão, coisas desse tipo. A missão do nosso adversário é destruir a nossa vida. E mais, ele quer nos matar, ele quer ceifar a nossa vida, ele quer roubar a nossa alma. E tem conseguido de várias pessoas neste tempo. Mas eu e você podemos zelar pela nossa coroa. Podemos zelar pela nossa coroa, porque nós somos filho do rei. Reino nos remete à monarquia, a reinado de um rei sobre os seus súditos. Se nós somos filhos do rei, eu e você somos príncipes. Glória a Deus, aleluia. E sobre as nossas cabeças está a coroa. Essa coroa é o passaporte para nós herdarmos o reino dos céus. E cabe a mim e a você cuidar dela. Cabe a mim e a você zelar dela. Como que cuida, como que zela, como que guarda. Seja obediente ao nosso Deus. Seja temente ao nosso Deus. 6:33 de Mateus assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, é muito bom ser abençoado por Deus e termos inúmeras coisas materiais que o Senhor tem nos concedido, mas é pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas nós temos que buscar o reino. Nós temos que buscar o reino. Então eu vou trabalhar, eu vou prosperar e amanhã eu busco o reino. Pode não dar tempo. Certamente não vai dar tempo. Fatalmente não haverá tempo de estarmos enquadrados. E aí o reino de Deus vem e nós ficamos. Capítulo 24 de Mateus diz que o Senhor vai vir e separar como ovelhas e cabritos. E vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que te dei por herança, que te prometi por herança. Ainda dá tempo. Nessa noite é tempo, é oportuno. Se nós não se abrirmos, não nos rasgamos diante do Senhor, ou não nos consertamos, hoje é tempo. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Aleluia. Isso é Cristo falando dentro da sua essência de amor, batendo no nosso coração. Enquanto o nosso adversário ele não bate, ele entra força, ele arromba, ele entra pela nossa mente, trabalha na nossa mente, corrompe o nosso coração, corrompe a nossa fé. Mas eu te convido nesta noite a se colocar de pé e dar um passo em direção a Deus nesta noite. O reino de Deus é herança minha, eu sou herdeiro. Eu te convido a vir à frente. Eu te convido a vir à frente, meu irmão. O reino do Senhor é herança sua, é herança nossa. Não vamos abrir mão, não vamos deixar o inimigo nos enganar, mentir para nós, porque ele é o pai da mentira. Busque hoje, busque agora. A coroa é sua, a herança é sua. Eu queria te convidar a vir à frente, meu irmão. A vir à frente, meu irmão. Eu queria convidar a Letícia para louvar um hino. E essa é a noite oportuna, irmão. Essa é uma noite oportuna de você rasgar o seu coração. Mais grande, aleluia. E vir aqui à frente, porque o Espírito Santo de Deus ele está aqui. O Espírito Santo de Deus ele está aqui nessa noite. Talvez você pense assim: eu não estou 100% ainda com Jesus. Eu ainda não me decidi por Jesus Cristo. Essa é a oportunidade, irmãos. O momento é agora. O reino de Deus ele está prestes. O Senhor vai romper, as trombetas vão soar.
Depois vai ter uma outra oportunidade, vai, não posso mentir para os irmãos, mas vai custar muito caro. Vai custar muitíssimo caro. Então eu te convido nessa noite a vir à frente, a entregar a sua alma, o seu coração, a sua vida às mãos do Senhor. Antes de a Letícia cantar, eu gostaria de saber se há alguém entre nós que nesta noite se decide a Jesus Cristo. Se há alguém nessa noite que diz assim: esse reino tem uma reserva para mim, eu quero tomar posse daquilo que é meu. Temos alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém que gostaria de estar voltando? Eu estive no caminho largo por algum período, mas agora eu resolvi voltar pelo caminho estreito, aquele que dói, que machuca, mas é o que nos leva ao céu. Temos alguém? Não temos? A Letícia vai louvar. Eu queria convidar o irmão Sidnoel para impor as mãos. Os irmãos que estão aqui, irmãos, eles querem receber algo de Deus nessa noite. Eu queria convidar os campanistas a virem à frente também. Venha, irmãos. Venha com fé que o Senhor vai trabalhar. Venha com fé. Venha marchando. Venha tomando posse da tua bênção. Ó Deus, Senhor, Tu és maravilhoso. Oh Espírito Santo, só pra Te adorar, vim trazer, vai, Senhor, trabalhando minha adoração. Vai visitando, Jesus, quero os Teus bens ficar. Você que está aqui na frente, vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai deixando Deus trabalhar na sua vida. Vai dando liberdade para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está consertando nesta noite. Meu Deus. Toda honra e glória para Ti, Senhor. Meu Deus. Vai tocando, Senhor. Vai visitando o Espírito de Deus. Se isto é sonho,
Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Quanto sentir a presença do nosso Deus nessa noite? O Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero orar pela sua vida, pelos campanhistas. Tome posse da sua carta de campanhista nas mãos agora. E você que está no banco, troque a mão do seu coração, meu irmão. Deixa Deus trabalhar ainda nesta noite. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus agora numa oração intercessória, pedindo para que Deus visite cada alma no mais profundo do seu coração, no mais profundo do complicado que é o nosso cérebro, no mais profundo de daquele emaranhado de veias que o nosso corpo tem. Nós vamos orar porque o Espírito Santo de Deus, Ele tome providência nessa noite. Poderoso e eterno Deus. Vai clamando, igreja, vai clamando. Pode clamar, você tem autoridade, você tem poder. O Senhor diz: eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Vai clamando, vai orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos nessa noite pela tua igreja, papai, que ministramos a tua palavra, Senhor. Nós falamos do teu reino nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem fazer morada, Senhor, através da tua palavra nos corações dos teus filhos, das tuas filhas, meu Deus. Visita, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Nós também estamos orando, Senhor, em favor, papai, da causa dos teus filhos. Meu Deus, tem muitos aqui, Senhor, que oram por uma necessidade própria, Deus. E eu te peço, Deus, faz um milagre nesta noite. Mas, Pai, também há muitos aqui, Senhor, que não oram por si, mas oram por terceiros, ou seja, seus filhos, seus irmãos, seus pais, algum ente querido, talvez até um amigo seu. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, no mais profundo e complexo do nosso cérebro, mas que foi criado por Ti, meu Deus, eu te peço, entra com providência, Senhor, na emoção dos Teus filhos, no coração, nas veias, Senhor, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda depressão, Senhor, cai por terra nesta noite, Pai, pelo poder do Teu nome, toda ansiedade, toda dependência, Senhor, meu Deus, de remédio psicossomático, vai cair nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a vitória para os teus filhos, Pai. Todo problema, Senhor, de circulação, papai, de vascularização, meu Deus, nessa noite, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Se alguém, Senhor, nesta noite com gota, se alguém nessa noite, papai, com reumatismo, entra, Senhor, com providência, Pai, da planta dos pés, Senhor, até os cabelos. Tudo isso, Senhor, nós oramos para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pode dar um abraço no seu irmão, na sua irmã que está do seu lado. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória para Jesus, irmão, por essa palavra. Aleluia. Graças a Deus. A oportunidade está aberta ainda para quem deseja entrar no reino de Deus, irmãos. O reino de Deus, ele tem muito valor. Aleluia, graças a Deus. Se nós soubéssemos o valor que tem o reino de Deus, né? Jesus contou uma parábola acerca do negociador, aquele que procura pérolas, né? E esse homem, achando a pérola, enterrou num campo, né? E pelo gozo daquele tesouro, daquela pérola, ele vendeu tudo o que tinha. Ele trocou tudo o que tinha e investiu tudo naquele campo. Porque ele sabia que ali tinha algo de valor. Ali tinha uma pérola. Ali tinha algo muito valioso. E Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a isso. É algo que tem muito valor, onde nós trocamos tudo, renunciamos tudo o que nos interessa e investimos tudo no reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos tratando de algo passageiro, de algo que dura 40, 50 ou 60, para alguns 70 ou 80 anos, mas estamos tratando de algo eterno, algo que compromete a nossa eternidade, uma eternidade de alegria, uma eternidade de paz, uma eternidade ao lado do Senhor Jesus, com tudo que nós precisamos para toda a eternidade. Alguém deseja trocar os seus interesses pelo interesse de Deus, irmãos? Investir no reino de Deus, fazer como esse negociador, deixar tudo para trás e tomar posse do reino de Deus nessa noite? Amém?
Graças a Deus. Então nós vamos estar orando nessa noite pelos pedidos de oração. Graças a Deus. Família Nascente, família Fabres e família Matias. Nós vamos interceder por esses pedidos de oração nessa noite. O irmão Nessoninho pode se aproximar até aqui. Vai apresentar a Deus essas necessidades, né? Essas famílias que aqui estão. Os irmãos colocam de pé, nós já vamos orar e já vamos estar despedindo a igreja nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Jesus, por ter falado conosco, ó Deus. Eu clamo-te nesta hora, Pai, para que cada um que aqui esteja ouvindo a tua palavra, Senhor, porque falaste conosco já desde os hinos da harpa, Senhor. Eu te peço que o seu Espírito Santo acompanhe até sua casa, Pai, e que essa palavra continue trabalhando, queimando em nossos corações, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu clamo a ti também por esses pedidos de oração, Pai. Entra com providência, Senhor, porque és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, Pai. É a ti que eu clamo, Senhor. Tome em tuas mãos, Pai, e entra com providência para vir servir para testemunho do teu nome, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã nós temos a reunião dos adolescentes, né? Normal. Irmão, você que conhece algum adolescente, né? Faça missão, irmãos. Apresente o trabalho dos adolescentes, né? E convide ele para estar aqui juntamente com nossos adolescentes. Dê um empurrãozinho, apresente o trabalho que é bênção do Senhor Jesus Cristo. Aqui deixa com nós, depois Jesus faz a obra, né? O teu trabalho é enviar para a casa do Senhor. Aqui nós trabalhamos a mente e o coração de cada adolescente. Amém? Faça isso, irmão. Se esforce, né, para o reino de Deus. Amém? Levante a sua mão. Deixa eu abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e só os que creem digam amém. Amém. Diga alto: tudo posso Naquele que se fortalece. graças a Deus. Cada crente e o Jardim Camélia